Boa noite, né? Que já passam de 18. Primeiro queria me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Vander Borges. Eu sou cria daqui da ilha, minha família é daqui, de muitas gerações, e há 2 anos eu estou de volta aqui para viver essa experiência nova na nossa vida, né? E a Selma, o ano passado, me convidou, mandou uma mensagem pelo WhatsApp se eu podia vir falar. Eu, antes que pensasse muito, eu disse sim. Por quê? Não que eu tivesse muito para dizer não, mas eu falei assim, se ela está falando, é porque a espiritualidade está movimentando isso e eu vou junto. Se eu não souber, eles vão dar um jeito e a coisa vai fluir. Mas eu estudei, preparei um material para que a gente pudesse começar esse ano com uma reflexão, né? E a primeira pergunta, ela diz assim, você tem fome de quê, né? A gente pode imaginar que talvez a gente vá estar falando de alimentação, de comida o tempo todo numa casa espírita. Não é bem isso que vai acontecer somente. Mas também, né? Do que nós estamos nos alimentando, né? O que nós estamos trazendo para dentro de nós. E isso... Selma, não, Raquel pode passar para mim? A Raquel passa, ela já conhece a minha máquina. Então, um pouco da reflexão da maneira como nós vivemos hoje, tanto no aspecto material como espiritual, né? Nós que somos pretensos espiritualistas, estamos buscando um dia sermos espiritualistas, né? Nós somos uma realidade encarnada, né? Então não podemos esquecer disso também. Muitas vezes a gente esquece disso, a gente fica, não, porque na vida após a morte, e aí, o que você faz dessa? Não se cuida nessa não para tu ver. Tem que cuidar dessa e guardar para a próxima, criar créditos e méritos, mas a gente precisa ter um cuidado também com essa nossa embalagem, né? Kel. Seta. Sim. Aí a pergunta seguinte, nós vamos fazer várias perguntas, porque a proposta é que nós façamos uma troca de saberes, que nós possamos conversar a respeito, que nós possamos pensar a respeito, né? Então, do que nós temos nos alimentado nos últimos tempos, né? De que forma nós estamos nos alimentando? De uma maneira ampla, é bom pensar isso, né? Acredito que para viver precisamos de alimento para o corpo e para a alma. Quando eu estava fazendo a crítica, a correção dessas slides, aí a minha amiga falou assim, você está falando muito na primeira pessoa, né? Eu falei assim, não, mas a ideia é essa mesmo, eu estou falando um pouco do que eu penso para que a gente possa discutir junto, né? Não estou querendo convencer ninguém de nada, a ideia é que a gente possa ter um entendimento e uma busca, e mais de qualquer coisa, uma reflexão. Então vamos lá. Acredito que para viver nós precisamos de alimento para o corpo e para a alma. Aqui partindo do princípio que não somos somente matéria, que todo mundo entende bem isso e acredita que nós não somos somente matéria, né? Então nós não somos uma máquina, nós não somos como um carro que você vai colocar o combustível, ele vai rodar e vai funcionar. Nós somos algo além, nós temos espírito, nós temos a nossa alma e assim nós precisamos de alimento para o corpo e para a alma. Muitos seres humanos às vezes esquecem disso. Toma banho todo dia, espera-se, né? Se cuida, compra roupa nova, mas vai deixando a sua realidade espiritual para segundo plano, terceiro, quarto, quinto. Um dia explode. E talvez tenha uma dificuldade maior para colocar isso, né, no lugar certo. Sempre é possível, a gente sabe disso, mas dá muito mais trabalho. Se a gente consegue ao longo do tempo ir pensando que nós precisamos diariamente de alimento para o nosso corpo e para a nossa alma, nós vamos começar a pensar a vida de uma outra forma. Bateu a fome, neguinho corre, não é? Mas o espírito também tem fome. Só que talvez ele não dê os mesmos sinais. E nós precisamos estar pensando isso o tempo todo. De que forma eu estou dando conta dessa minha realidade? Que isso não é uma suposição, é uma realidade. E nós precisamos estar o tempo todo pensando nisso também. Agora, de uma maneira muito natural, não adianta ficar fazendo lista que tem que alimentar o espírito, não é bem assim, né? Mas o que é alimento? O que é alimento? Vai lá, diz pra mim. Isso, é o que tira a fome, sim. Vamos lá?
Bem, segundo a Wikipédia, a gente vai lá na internet copiar tudo hoje, vocês sabem, né? Então, segundo a Wikipédia, alimento é toda substância utilizada pelos seres vivos como fonte de matéria e energia para poderem realizar suas funções vitais. Tá. Então, a tal da fome é assim um mecanismo que o organismo dá para que eu possa ter algo que vai me dar energia, matéria e energia, olha que interessante, né? Matéria e energia para poderem realizar suas funções vitais. Então, para poder ficar vivo, eu preciso de alimento. Ok, mas não é só isso, né? A gente bem sabe que alimento não é só para a gente ficar vivo, né? Para a gente ficar vivo, a gente precisa comer bem pouquinho, né? E a gente come muito mais das nossas necessidades, porque a vida não é só isso, a vida tem uma série de outras coisas, né? Então, vamos lá. Mas será que é só isso? Será que alimento é só isso? É algo que nós utilizamos para nos mantermos vivos? Não, que nós somos humanos, dotados de corpo carnal e corpo espiritual, sentimentos, desejos, sonhos, ideias. Então nós somos muito mais do que uma máquina. E é sobre isso que a gente vai fazer uma reflexão hoje, né? O que nós somos, né? Uma outra teoria que eu gosto muito, né, diz o seguinte: alimento é tudo aquilo que faz uma comunicação entre o nosso ambiente externo e o ambiente interno. Alguém já pensou nisso? Que alimento é tudo aquilo que faz uma conexão do nosso ambiente externo com o ambiente interno. Já pensaram? Exatamente. E nós trazemos algo do mundo externo para o nosso mundo interno. Mas já pararam para pensar que esse mundo interno é muito mais do que só isso aqui? O que é o nosso mundo interno? Que comunicação interna é essa? Vamos lá? Olhando desse ponto de vista, que essa comunicação do mundo externo com o mundo interno, o que nos alimenta? A comida, o ar, o sol, a água, os amores, os desamores, os afetos, os desafetos, os sentimentos, a energia emanante dos ambientes que frequentamos, o que chega a nós pela boca do estrangeiro. Isso é uma brincadeira que a gente usa em casa com a Valéria, é a boca do outro, o que o outro traz, a gente sempre brinca isso. O que é que a boca do estrangeiro está trazendo, né? Então tudo isso nos alimenta. Opa! Se alimento não é só aquela comidinha que eu como na minha casa para me manter vivo, se o sol, a água, os amores, os desamores, os desafetos, meu Deus, os sentimentos, a energia emanante dos ambientes que frequentamos, isso também me alimenta? Sim. O tempo todo. E nós esquecemos. E nós não nos damos conta. E nós não nos protegemos. E nós ficamos vulneráveis. E nós fazemos o quê? Ficamos correndo atrás do rabo, consertando, quando se na verdade a gente consegue ter um entendimento sobre a vida que a gente leva e sobre tudo aquilo que está nos alimentando diariamente, nós falamos, opa, aí não, opa, isso eu não quero, isso aqui não está bom, aqui está legal, vamos embora, isso está me fazendo bem, vamos tocar o barco. Então, às vezes, quando você começa a fazer, e essa proposta de hoje é só isso, uma reflexão acerca daquilo que é a nossa vida, o nosso cotidiano, das coisas mais simples, nós cometemos menos erros, vivemos melhor. Por isso precisa estudar, né? Por isso que tem que estudar muito, né? O tempo todo, né, Kátia? Haja estudo, né? Por quê? Quando a gente está estudando, a gente está trazendo a luz do ensinamento. A gente está vendo a experiência de outro, a gente está tendo a ajuda de quem já viveu isso, desta vida e de outras. E nós vamos diminuindo a nossa margem de erro. Diminuindo a margem de erro, nós temos uma possibilidade de ter uma vida um pouco mais fácil, mais iluminada, mais bacana. Pô, mas você não ia falar só de comida? Não, de alimento. Daquilo que nos alimenta no nosso cotidiano. E trazer um monte de perguntas internas de todos nós. Eu estou falando para vocês não é porque eu sei isso não, é porque eu preciso saber disso.
Por isso que eu precisei estudar para falar para vocês. Mas quando eu estou falando aqui, as orelhas mais próximas são as minhas. E eu também tenho que fazer essa reflexão. Eu também tenho que perguntar, isso está legal? Isso está fazendo, tá bom ou não? E com isso a gente vai se melhorando. E é incrível, né? A gente quando fala para os outros, a gente vai criando a obrigação de fazer, né? E a gente também se melhora um pouquinho, que seja. Que a gente fica, não, peraí, isso eu não posso. Mas então, alguém já tinha pensado nisso? Que tudo isso nos alimenta? Você precisa pensar, né? Vocês concordam que tudo isso nos alimenta? Os nossos amores, desamores e os desafetos? A Valéria questionou. O que você acha que você ia falar? Por isso que eu adoro a espiritualidade. Ela já te deu a resposta, tá? Vai, Ismael. Sim. Foram alimentadas com o quê? Com amor, né? E muda tudo, né? A gente bem sabe, assim, né, que dois doentes no mesmo estado, um é cuidado com amor, o outro só recebe remédio. Claro que vai ser diferente, né? Claro que vai ser diferente. Nós, assim, por natureza, não sei se vocês já perceberam que nós somos o bebê mais frágil desse planeta, né? O cavalinho nasce e sai andando, o gato não enxerga, mas vai achar a tetinha da mãe. O ser humano, se deixar sozinho, morre, né? O que tem disso de bom? Nós só sobrevivemos com amor e caridade. Nós somos extremamente dependentes, graças a Deus. Imagine se não fôssemos. Sendo dependentes um do outro, a humanidade já é o que é. Tu imagina se nós não fôssemos dependentes. Se nós nascêssemos fortes, parrudos como o leão, Deus do céu, ia ser um pouco mais complicado. Então isso é verdade, o amor é algo extremamente importante. Bem, pode voltar só um instantinho para poder pegar. Olhando desse ponto de vista, tudo isso nos alimenta. Aí vai agora. E é aí que mora o perigo, né? Se tudo isso que nos alimenta, é aí que mora o perigo, pois nos alimentamos do mundo que vivemos e que ajudamos a criar. Que é muito fácil a gente dizer assim, essa Paquetá tá horrível, o centro da cidade não sei o quê, o Brasil tá uma porcaria. Sim, eu faço parte desse grupo. Isso tudo é coletivo. Eu não sou um ser diferente, de altíssimo nível espiritual, que está pairando sobre a humanidade. Não, eu sou a humanidade. Então eu também sou corresponsável, né, dessa vida ou de outras. Mas eu tenho minha responsabilidade. Então, pois nos alimenta do mundo que vivemos e que ajudamos a criar. É uma reflexão para nós sempre, assim, né? Será que é possível criar esse mundo novo que eu quero viver? Né? Porque a gente está vendo muito ultimamente, assim, né, principalmente nos debates de política, de Brasil e de mundo, uma reclamação atroz, nada tá bom, nada tá bom, nada tá bom. Verdade, não tá mesmo, né? Mas será que é possível ajudar isso de alguma maneira, né? Ao invés de ficar só botando cada vez mais gasolina nesse fogo, né? Então, assim, são pequenas reflexões que, assim, é só para a gente pensar que ano nós estamos começando, e o que nós queremos e como nós vamos fazer, né? Então, do que temos nos alimentado? Né? Dessa questão material, espiritual, do que temos nos alimentado? Né? O que nós estamos trazendo para esse nosso ambiente interno?
Ah, vocês são privilegiados, tem uma casa espírita, vocês têm estudo, né? A gente mora numa ilha bacana, né? Aqui é até bem mais fácil, né? O nível de violência é bem menor e tudo isso. Então nós já temos uma possibilidade muito maior de evolução com uma qualidade de vida, possibilidade disso, né? Mas o que nós estamos fazendo no dia a dia também, com isso que eu me alimento e transformo. Que o alimento, materialmente falando, serve para quê? Transformar em energia de vida. E o alimento espiritual? Ele precisa se transformar em algo. Em caridade, em transformação, em crescimento, em despertar, em mudança. Porque se a gente estuda e não muda nada, não há evolução perceptível, pelo menos. Evolução sempre tem, sempre vai ter. Mas a gente precisa entrar num esquema de prática e transformação de toda essa energia espiritual que recebemos, para que a gente possa contribuir para quê? Para que esse mundo ao qual eu reclamo melhore. O agente é quem? A Dilma? O Temer? Não, o agente sou eu. Mudando o quê? Eu que sou espiritualista tenho que mudar a atmosfera espiritual. Como? Aqui tem todos os guias e livros e práticas, é só buscar isso, juntar todo mundo e falar, galera, vamos embora. Não vai dar tempo. Corre rápido. Tá de bobeira. E às vezes a gente fica assim muito blasé, né? Ah, não, porque na eternidade. Vai, espera. Como dizia a avó da minha mulher, confia na Virgem, não corre não para tu ver. Estuda, se prepara, mas pratica, faça, transforme, porque senão não vai adiantar nada o alimento que esta casa e tantas outras estão te dando. Né? Então, é mais uma reflexão nossa para esses tempos, né? Bem, e mais, o que estamos ajudando a plantar? Tá tudo muito esquisito, né? O mundo tá muito esquisito mesmo. Mas o que eu estou fazendo para mudar? Que prática eu tenho no meu cotidiano? Ah, não, eu já trabalho, ganho dinheiro, faço não sei o quê. Beleza. Não faz não, se tu não fizer, tu morre. Mas e aí? E o processo de transformação coletivo? Né? E o olhar sobre o outro que tem menos? Transformação social, mudança interna, espiritual, para que possa alcançar um novo nível de despertar. Será que a gente está conseguindo? Às vezes, né, é muito fácil a gente estar vivendo no mundo com todo mundo, que a gente sente as mesmas coisas. Óbvio, eu não sou diferente de ninguém aqui. Né? Então eu sei o quanto é difícil. Mas é um exercício. E se a gente não faz esse exercício, a gente perde a oportunidade desta encarnação. Eu tenho uma amiga de muitos anos, né, agora está com 90 e tantos anos, e ela sempre dizia assim para mim, meu filho, não perca essa encarnação. Isso ficou guardado em mim. Eu falei, o quê? Vou perder não. Eu vou tentar, pode deixar. Então a gente precisa o tempo todo estar fazendo essas reflexões e conversando e fazendo essa troca para que a gente possa entender isso. Não podemos perder essa oportunidade. Bem, já deu para perceber que nós começamos falando, você tem fome de quê? Né? Que dava a impressão que a gente ia falar de alimento somente, mas nós estamos falando de alimento num contexto espiritual e num contexto material, porque nós somos essa dualidade. Assim, juntinho, né? Está tudo aqui. Então nós precisamos pensar nisso, né? Eu brinco dizendo que tem um cara, eu uso até uma... ele lá do plano espiritual, se ainda estiver lá, ele deve ficar bravo, porque eu digo assim, o safado do Descartes, que separou essa história de espírito para lá e matéria para cá. Na verdade, não é isso. É tudo junto. Mas se ele não falasse isso, coitado, ele perdia a cabeça naquela época. Então ele falou a seguinte frase, nada que é espiritual tem matéria, nada que é material tem espírito. Arrumou um problema pra gente. Que a humanidade ficou assim. O clero cuidava do espírito, a ciência cuidava da matéria, e a gente chegou ao ponto de hoje ter, por exemplo, óbvio que há muita
nem tudo é igual, mas tem médico que a gente vai, o médico cuida só do joelho, né? Você quer médico? Hoje tem médico especialista em joelho. Como é que pode o cara cuidar do joelho se ele não sabe do sentimento dessa pessoa, se ele não sabe que essa pessoa... Esperar que ele saiba que tem um espírito é um pouco demais, mas já tem, graças a Deus. Mas uma pessoa que acha que nós somos uma máquina, né? E esse processo de separar a gente em pedaços aconteceu lá naquele tempo, né? E a gente precisa, de novo, pensar espiritual e material o tempo todo. Também não adianta só pensar no espiritual, não. Porque... confia na Virgem, não corre não, é aquela história, precisa ir ao médico sim, precisa fazer exercício sim, precisa pensar uma série de coisas, porque é essa embalagem que vai permitir que você cumpra a sua missão espiritual. E se não cuidar dela também, está sendo negligente. Né? Então a gente precisa ter esses dois olhares o tempo todo. Né? Você ia falar? Não? Bem, estamos vivendo em um mundo complexo. Isso todo mundo sabe. Não é um mundo muito fácil de viver. Né? Que a gente fala assim, a gente tem que buscar coisas boas, né? Tem que se alimentar espiritualmente. Hoje em dia se fala muito de alimentação saudável e todo mundo diz, bem, mas a gente está sendo bombardeado o tempo todo de uma série de questões e que a gente também não consegue e talvez nem deva ficar alienado a isso. A gente precisa saber, né? Kel. Somos bombardeados com toxinas físicas e espirituais diariamente. Isso é certo. O tempo todo nós somos bombardeados. Se a gente pega os jornais ali, que eu tive que cobrir as manchetes, porque senão vocês iam ficar horrorizados, né? A gente é bombardeado com tudo isso. O bendito do Facebook, que todo mundo usa, e eu também, né, nos traz mais notícias o tempo todo. Né? Nós somos bombardeados química, fisicamente no nosso organismo o tempo todo. Haja trabalho para a espiritualidade para manter a gente vivo, né? Que olha, deve ser difícil para eles também, porque a maneira como a gente está vivendo no mundo de hoje, se cuidando pouco, dando importância a um monte de coisas que joga a gente mais para trás do que para frente, né? Além de todas as toxinas químicas, físicas que a gente coloca para dentro o tempo todo, fica difícil. Então, assim, a gente está, ao mesmo tempo, contaminando fisicamente e espiritualmente. Espiritualmente não precisa dizer como, né? As más notícias, a falta de paciência, as coisas que você vê as pessoas brigando por nada nesse bendito do Facebook de novo, né? E tantas coisas, a agressividade sem tamanho na rua. A gente pega o carro, sai de casa feliz da vida, quando você chega no trabalho você já está aborrecido, porque você foi agredido da sua casa até a hora que chegou no trabalho. Isso, né, são toxinas espirituais que vão ficando, que vão dando aquela ira que você tem que controlar, né? Se tem que controlar é porque já não está resolvido ainda, né? Que a hora que a gente resolver nem incomoda mais. O cara vai falar e você vai embora, mas não é o nosso caso ainda. Mas a gente é bombardeado o tempo todo. Então a gente precisa pensar, opa, eu já sofro isso o tempo todo. De novo, outra pergunta, né? Mas eu faço o quê então, né? Pode vir morar em Paquetá, já diminui, né? Mas não acaba. Mas existem outras coisas que a gente precisa pensar. Mas o que fazer? Né? O que fazer? A gente fala assim, mas fazer o que nesse mundo, né? Alguém já parou para pensar? Fazer o quê? Fugir não adianta, não tem nem para onde mais, né? Falando do Brasil, antigamente a gente podia dizer, eu vou embora do Brasil. Sim, vai para onde? Fica aqui mesmo, né? Fugir da nossa vida, da nossa família, vai para onde? Vai encontrar outro igual. Porque é o dedo da gente, né? E a gente vai estar sempre, porque é a gente mesmo, não é o outro. Então, vai fazer o quê, né? Sim. Aqui mais uma pergunta. Essa é fundamental. O que queremos? A gente tem que saber o que quer, né? Que muitas vezes a gente tem uma série de questões na nossa vida, mas a gente não se perguntou ainda o que a gente quer. Você reclama, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não faço aquilo, eu não tenho outro. Mas o que você quer? De fato. Porque quando a gente quer alguma coisa, a gente tem que se responsabilizar pela escolha. Talvez por isso a gente não escolha tão rapidamente.
e fique na indecisão. Mas o que a gente quer? Vida em movimento ou estagnação? Vida em movimento. Isso. Por quê? Nós que pretendemos ser espiritualistas, vida em movimento denota crescimento. E ninguém quer ficar estagnado. Mas isso precisa mudança. Poxa, lá vem esse cara falar de mudança no início do ano. Mas cada dia é uma mudança. Não tem jeito. O pior dos mundos vai ser sempre a estagnação. Porque estagnação para a raça humana é morte. É só a gente parar de crescer. Para de se mexer. Para de trabalhar. Fica em casa sentadinho sem fazer nada de você ver. Começam a te desligar rapidinho. Que a gente tem uma missão de vida. Né? A gente tem uma missão de transformar, de mudar, de fazer, de realizar, de exercitar nesse planeta. Aí a gente vem para cá achando que veio para comer mariola, fica só para tu ver. Perde a viagem, né? Então a gente precisa o tempo todo saber, vida em movimento ou estagnação? Eu prefiro vida. Acredito que vocês também. Kel. Agora tem o seguinte, se escolhermos vida em movimento, precisaremos dançar com a vida, fazendo escolhas pró-vida. Ah, não dá para escolher as duas, não? Não dá para ficar no meio termo? Até dá, mas o meio termo também não sai muito do lugar, não, meu irmão. Se você quer realmente um movimento, né? Você quer uma dinâmica de vida, você tem que começar a fazer escolhas pró-vida. Começar a andar com um checklist assim. Isso é pró-vida? Está melhorando a minha vida em alguma coisa? Está me ajudando a transformar alguma coisa? Você já viu que às vezes acontece na vida da gente, a gente encasquetar com umas bobagens que não leva a gente a lugar nenhum e aquilo vira um problema? Ninguém aqui, né? Ninguém, né? Né, Kátia? Ninguém, né? Então, essas coisas são anti-vida. Fazem mal, não leva a lugar nenhum, não ajuda ninguém, não faz caridade a ninguém, não me ajuda espiritualmente, e eu insisto com aquela porcaria. Que tendência a gente tem, né? Por isso que tem que estudar. Se não estudar, fica dando cabeçada a vida inteira e não sai do lugar. Né? Então, todo mundo está disposto a pesquisar coisas pró-vida? Ou vão ficar paradinha? O que é melhor? Pró-vida, né? Escolhendo pró-vida, a gente tem que assumir a dança da vida. Diferente, né? A dança da vida vai ter sempre movimento, novidade. Às vezes dói um pouquinho, porque, né? Dançar também cansa. Mas tem movimento, transformação, alegria, novas possibilidades, uma dinâmica diferente a cada encontro. Isso é estar vivo. É preciso dançar com a vida. É fazer com que a vida tenha sentido dos dois lados. Porque senão a balança pende. E dá a impressão que a gente já nasce nesse planeta material, não tem, né? Esse nome é bom, né? Nosso planeta se chama Terra, não é à toa, né? Que é terra, terra, terra mesmo, né? Então a gente já nasce meio que desequilibrado, buscando esse equilíbrio da espiritualidade a vida inteira, se convencendo que nós somos espiritualistas. No primeiro problema sério a gente, ai meu Deus, será que vai? Não. Então a gente precisa assumir essa dança. Mas tem que ser uma dança alegre, divertida, feliz, dando sentido a essa espiritualidade, mas também a materialidade, porque ela existe, não pode ser negligenciada. As nossas escolhas farão a diferença escolhendo vida, mas precisamos saber. Por exemplo, essa comida que eu vou comer é pró-vida? Isso não quer dizer que tem que ser tudo naturalíssimo, não. Não é isso. Só faça essa pergunta. Se essa comida que você está comendo hoje, se ela está promovendo vida ou morte em você. Se ela está ajudando a ter uma vida melhor ou pior. Não precisa falar isso para ninguém. Mas se questione. Para a sua saúde.
Pessoa que tem diabetes e continua comendo açúcar, não faz exercício. Isso está sendo uma ação pró-vida ou pró-morte? Tem que entender. Né? E o Vale dos Suicidas pode não ser legal, né? Os involuntários, né? Então entender, a gente precisa ir buscando melhorar a vida. Mas melhorar a vida é um exercício contínuo. E dá trabalho. Sempre mudar vai dar trabalho. Não tenha dúvida. É igual a casa. Mudou de uma casa para outra, vai dar uma trabalheira. Mas depois não é bom? Depois que faxina tudo, senta no sofá e fala, caramba, que bom, né? Não é bom? Dá trabalho no momento, mas no outro momento vem a recompensa. Assim são as transformações da vida. Dá trabalho, claro que dá. Tudo dá trabalho. E tem que ser bem feito, ainda tem isso, hein? Se fizer mal feito, vai voltar para a fila. Está lá no teu checklist de missão a cumprir. Vocês lembram do contrato assinado? Não, né? Eles escrevem letra pequenininha, mas embaixo está assim, se não fizer vai ter que voltar para fazer direito. E esse fazer direito dá trabalho de novo, então fazer direito a primeira vez, pô. É muito melhor, né? Esse namorado, essa namorada é pró-vida? Tem que perguntar. Se não for, vai dar problema. Mas a gente não quer saber. Em alguns momentos, a gente não faz essas contas. Né? Essa discussão que eu vou me envolver é pró-vida? Geralmente não é. Mas a gente se apega àquela praga daquela discussão e fica ali defendendo a nossa visão, vai até o final, brigando, se aborrece, passa mal, tem que tomar o remédio da pressão. Será que vale a pena? Então, antes de entrar numa discussão, fazer a pergunta assim, começou aquele bate-boca, aquela confusão, gente, isso é pró-vida? Então, olha assim para você, né? Não. Então está bem, tchau. É mais saudável, né? Esse dinheiro que eu vou ganhar desta forma é pró-vida? Às vezes não é. Às vezes não é. Nós que somos pretensos espiritualistas, precisamos estar dentro dessas coisas também. Tem certas coisas que a gente vai fazer que não estão muito dentro das nossas propostas doutrinárias, daquilo que nós acreditamos e pregamos na nossa família. Isso deixa de ser pró-vida. Está fazendo mal à saúde? Ih, cuidado, tem alguma coisa que está errada. Né? Essa festa que eu vou, sábado à noite, é pró-vida? Espiritualista tem que pensar nisso. Porque tem reflexo, né? Lembra lá da energia emanante dos ambientes que nós estamos? Lá da frente? Né? Isso está em tudo, né? E às vezes a gente vai num lugar assim, volta se sentindo mal, fala, ai, aquela coxinha que eu comi me fez um mal. Que coxinha? Nada. Coxinha não tem culpa de nada. Era a densidade horrorosa que estava ali que você, óbvio, sente e volta, né? A coxinha não tinha culpa, não. Às vezes tem, mas muitas vezes não. Né? Então, pensar nisso. Essa bebida que eu vou beber e encher a cara é pró-vida? Se não for, para no meio do caminho. Ou então nem comece. Né? Essas perguntas vão fazendo a gente pensar na pergunta inicial lá. Eu tenho fome de quê? E eu estou me alimentando como? O que eu estou trazendo para a minha vida? O que eu estou trazendo para a minha vida está me fazendo uma pessoa melhor ou não? Ou não, eu posso fazer alguma coisa diferente? Eu estou querendo de fato melhorar, eu estou querendo ser feliz, eu estou querendo criar um ambiente diferente. E mais ainda, eu estou querendo galgar níveis espirituais melhores. Se tua responsabilidade é firme, tem que ir atrás, tem que batalhar, tem que entender, tem que superar, tem que começar de novo, tem que ter caridade, tem que ter tudo aquilo que a gente já sabe. Mas tem que fazer. Não pode ficar na teoria. Não pode ser no mundo de Bob. Vocês lembram aquele desenho que tinha um mundo de Bob? Que tudo ficava aqui, né? Nas ideias. Eu nunca vi ideia sem prática transformar ninguém, muito menos o mundo. Né? E não adianta ficar na nuvem, né?
Não adianta mesmo. Senão vira temporal. Bem, se tudo isso não for pró-vida, pula fora e rápido. Te manda, corre, vaza, como dizem os meninos mais jovens, né? E rápido, se demorar vai mudar de ideia. Já viram? Quantas vezes sai da casa espírita, teve uma aula maravilhosa, saiu inspirado e falou: o quê? Vou mudar minha vida, não vou fazer mais nada disso. Se não fizer já, não faz. Sabe por quê? Esse mundo é muito sedutor. O mundo lá fora é colorido e sedutor. Se a gente não determinar, a gente não faz a prática espiritual que se comprometeu antes do encarne. Que dirá o que está aprendendo agora. Então, se tiver que fazer, se tiver que mudar, se decidir de fato e o coração estiver dizendo: eu quero mudar, eu não vou ficar mais assim, eu vou galgar níveis espirituais um pouquinho mais acima esse ano, porque eu vou fazer isso, aquilo. Faça rápido e comece já. Não deixa para depois do carnaval. Igual a dieta. Dieta a gente está sempre postergando, né? Assim, então, na verdade, a gente está falando da mesma coisa, né? Vamos lá? Depois desse slide tinha que ter esse né? Difícil, né? É muita coisa para fazer. Não sei. Mas é justamente essa reflexão que a gente precisa ter. Não existe receita de transformação de nada. Não existe receita de vida, não existe receita para espiritualidade, não existe receita para que a gente possa galgar níveis diferentes. Não existe isso. Mas existe o nosso coração, o nosso sentimento e aquilo que nós estamos aprendendo ao longo da vida. Da nossa materialidade e da nossa espiritualidade. E o que nós vamos fazer com essas duas coisas, né? Bem, agora voltando a falar de comida, né, que é um assunto que me interessa muito nos últimos tempos. Esse alimento que a gente estava falando agora, materialmente falando, o alimento pró-vida, né, é aquele que, esse alimento que nos nutre, o pró-vida, deve priorizar um diálogo com a natureza. Precisa ser natural, sem aditivos, nem substâncias químicas que neutralizam sua energia vital. Vocês já pararam para pensar que tudo tem espírito, tudo tem energia, né? Então, quanto mais puro, melhor a energia vai ser, né? Então, só para ter uma ideia, sei que tudo é muito complicado ainda, mas a gente tem esse pensamento. Uma experiência interessante para a gente fazer, isso não precisa ninguém, orgânico, natural, nada disso, que isso ainda é muito caro, se puder é maravilha, mas não é isso. Mas se a gente puder diminuir em nós a quantidade de químicas desnecessárias que nós colocamos no nosso corpo, né, material, diariamente, muito que melhora. E melhora o nosso discernimento. Não é mens sana in corpore sano? Corpore sano, mens sana também, né? Então, experimentem fazer só um exercício. Tudo que vocês comprarem que for industrializado, peguem o rótulo onde tem os produtos que compõem e colhem na geladeira durante uma semana. No domingo, deem uma olhada quantos produtos químicos vocês botaram para dentro que não era alimento. Alimento não tem nome feio. Alimento é chuchu, carne, banana, peixe, frango, sorbato de não sei o quê. Isso não é alimento, isso é química. Né? Então pense assim, se a gente puder dar um passinho atrás, né, e começar a pensar no nosso corpo físico, que é a embalagem do espírito, e que ele precisa ser o mais limpo possível, para a gente poder dar conta da missão, que já não é mole, quanto mais saudável, melhor. Quanto menos química, quanto menos coisas desnecessárias para o nosso corpo, tanto melhor. Pensem nisso só, isso é só para a gente pensar. Com um olhar metafísico e poético, o que nos alimenta é a energia vital do alimento. É a informação que este alimento carrega da mãe natureza, pois somos parte da natureza.
Na verdade, tem um autor que diz que o que nos alimenta não são somente os nutrientes, mas toda uma informação que esse alimento traz. Então, por exemplo, uma galinha que foi criada na roça, comendo ali, solta no terreiro, ela é uma galinha feliz, ela traz a história daquele ambiente para nosso alimento. Aquele franguinho que foi criado naquele bilhões de frangos todos juntos, comendo, sofrendo, ele traz um pouco dessa história no alimento. Né? Isso é só uma reflexão, é só um pensamento, talvez muito mais metafísico e poético, mas é importante a gente pensar nisso também. Nós somos a natureza, né? O que acontece com a natureza, e os nossos alimentos vêm em geral da natureza, dessa mesma natureza que nós fazemos parte, o que acontece nessa natureza vai estar acontecendo conosco. O vento que venta lá, venta cá. Né? Então a chuva que caiu ali fora, de alguma maneira nos influenciou. A nós influenciou beneficamente, porque nós estávamos numa condição ideal, protegidos, assistindo juntos numa palestra na casa espírita. Mas se tinha alguém numa outra condição, a chuva talvez... Mas é a mesma chuva. Em que condição nós vamos estar dentro dessa natureza? É sempre importante a gente pensar, né? Nós somos essa natureza, né? Parte integrante, nós somos a própria natureza. Aqui tem uma coisa muito interessante, né? Eu, quando vi isso a primeira vez, eu fiquei bastante assustado. Vocês verem como nós somos tudo igualzinho. Aqui tem uma imagem bem aproximada de uma folha. Vocês veem o desenho? Aqui tem uma imagem extremamente aproximada de vasos do coração, né? E aqui nós temos uma imagem bem distanciada dos rios da Amazônia. Gente, é tudo igual? É. Nós somos tudo feito pelo mesmo Criador, mais ou menos da mesma maneira, né, seguindo mais ou menos a mesma forma. Nós somos parte integrante disso, desse todo natural. Então, quanto mais natural nós formos, quanto mais próximo dessa natureza, nós vamos viver tanto melhor. Quanto mais distanciados, menos bacana nós vamos viver. Vamos pagar o preço. Ah, mas eu gosto tanto dessa maneira high-tech de viver. Ok, beleza. É contigo. Mas vai sentir falta, tá, de botar um pezinho no chão. Mas cedo ou mais tarde, seu organismo vai falar, cadê aquela terrinha e tal, né? Bem, isso porque nós somos feitos da mesma substância. Né? Nós somos feitos da mesma substância. Assim sendo, somos todos muito parecidos. Por isso que o mestre fala, né? Não julgueis. Por quê? A gente é tudo igual, tudo farinha do mesmo saco. Sacos empilhados em degraus diferentes, é verdade. Uns estão aqui, outros estão ali, mas tudo igual. Não nos iludamos. Somos todos parecidos. E parecido não é só com gente não, tá? A gente é parecido com o macaco, com a pulga, com a graminha, que é tudo da mesma substância, da mesma natureza. Sofrendo as mesmas reações ao vento, à chuva e tudo mais, né? Já avisaram que o meu tempo está acabando, eu vou começar a correr. Bem, agora, antes a gente estava falando de alimento mesmo, né? Comida, né? Mas a gente não vive só disso, né? Tem a poesia, né? Agora, o sentimento que nos nutre deve priorizar um diálogo com o verdadeiro amor, né? Movido pela caridade, pelo olhar espiritual que sobrepõe o material. Né? Se nós temos uma alimentação física ideal, nós devemos ter uma alimentação espiritual ideal. Que alimento espiritual é esse ideal? Também não sei, vocês devem saber. Vai lá, Clara. Isso. Baseado em quê? Caridade, olhar espiritual que sobrepõe o material, né? A Valéria falou uma coisa que eu acho interessante, uma frase que é amar o verdadeiro amor, né? A gente ter um amor amplo, um amor maior por tudo, não é só pelas pessoas, por tudo, né? Isso gera uma outra coisa chamada gratidão, né? Quando a gente consegue entender esse amor, a gente consegue ter gratidão. Quando não consegue entender, fica um pouco mais difícil, né? E que sentimento é esse, né? Que tamanho é esse sentimento? Que sentimento é esse?
É importante a gente buscar entender. Isso. Você tem fome de quê, né? O que busca? O que quer? E a gente precisa determinar e colocar essas coisas numa balança, né? Porque o que eu busco, o que eu quero, precisa ter uma realidade material, sim, palpável, real desse mundo encarnado, mas ela tem que ser embasada em valores espirituais. Porque é isso que eu acredito, é isso que eu vivo. Não preciso esperar isso de ninguém. Mas esse é meu modus operandi, é a maneira como eu vivo e me proponho a vida. Então eu preciso estar sempre fazendo uma reflexão. Isso está dentro da minha proposta? Isso está dentro daquilo que eu falo e prego? Isso está dentro daquilo que eu cobro do outro? A gente faz, né? A gente cobra, mas não faz. Quantas vezes? Né? Então a gente precisa pensar um pouco nisso também, né? Agora vamos pensar, e se no cotidiano juntarmos o melhor que pudermos em termos materiais e adicionarmos amor com caridade, gratidão e respeito? Né? A gente falou de um alimento para o corpo ideal, e a gente está falando de um alimento para o espírito ideal. Se a gente consegue, assim, meio que num passe de mágica, na Casa Espírita de Paquetá, juntar tudo isso, a gente faz o quê, Kel? O mundo muda. Pelo menos o mundo ao nosso redor, primeiramente. A nossa célula de mundo, o nosso pequeno mundo, começa a mudar. Porque nós estamos sendo agentes transformadores desse mundo. Nós estamos exercendo a mudança que nós esperamos do mundo. E a gente consegue mudar quem? O outro? Nem com o machado abrindo a cabeça. A gente consegue mudar com muito sacrifício ao longo da vida nós mesmos. E olha... Então por que perder tempo querendo mudar o outro? Ofereça o que você tem de melhor sempre. Dê amor. Né? Ofereça o que você possa. Ensino, formação, apoio. Né? O espírito da caridade maior. Né? Mas só. E mudar o tempo todo a si próprio. Né? Fazendo esse exercício. E é aqui que precisamos de uma tomada. Tomada? Para quê? Uma tomada de decisão. Né? A tomada de decisão nesse momento é imperativa na hora de cuidar do corpo e da alma, de fato. Quem quer cuidar, de fato. Né? Assumindo a frente desse processo. Por que eu tenho que assumir a frente desse... Já está acabando. Por que tem que assumir a frente desse processo? Porque o outro não pode fazer nada por mim. Só eu. O outro não pode exercer a missão que eu me comprometi, assinei o contrato antes de encarnar e lavrei em cartório. Só eu posso fazer. Então eu tenho que tomar a frente disso. Ah, mas o médico não fez. Ah, mas meu filho não disse. Ah, mas o Raj, o gato, não fez. Não adianta. Quem tem que fazer é você. O agente de transformação é você. Se você não fizer, nada acontecerá. Mas se você fizer, muda tudo. Porque você é dono da sua transformação. Você consegue fazer por você. Nós precisamos colocar para dentro de nós a forma de vida que queremos. Você tem fome de quê? Você quer o quê? Quais são os seus objetivos? E exercitá-la. Ah, eu sou espírita, eu estudo, eu já estudei o Pentateuco todo, eu sei tudo. Sim. Exercite. Faça, prove que isso é verdade para você e isso transforma a sua vida. Não espere encontrar com a avó lá no plano espiritual, não. Faz já. Porque o momento nosso de missão é esse, é agora. Não é depois. Depois é outra história. De outra forma, de outra maneira. Ah, mas a vida é eterna. Qual? Essa agora? Essa Clara agora? Com Ismael? Não. Essa só existe agora. A outra vai ter outro nome, vai ter outra cara, vai nascer em outro lugar, pode ser tudo. Pode nem vir mais. Né? Mas o nosso momento de transformação é esse. Né? Bem, quando assumimos, né, quando assumirmos que devemos ser artífices de um mundo melhor, né, e esse mundo é para quem? É só para mim? Não, claro que não. Mas eu vou habitar esse mundo que eu estou ajudando a transformar.
ou eu, ou quem virá depois de mim. E a gente acredita nas leis de ação e reação e tudo mais, então acredito que nós vamos deixar heranças positivas, né? Então, quando assumirmos que devemos ser artífices de um mundo melhor e que a mudança do mundo inicia dentro de nós, nossa fome será de luz. Então nos converteremos em luz. E aí nós seremos já espíritos com outra consciência. E muitas das nossas questões complicadas desaparecerão, porque nós teremos novas buscas e novo discernimento e novo posicionamento na nossa escala evolutiva que estamos buscando. Acreditamos nisso, né? Na evolução contínua do espírito. E o que estamos fazendo diariamente é esse exercício. Mas um exercício que precisa ser pautado em quê? Eu preciso ter um corpo saudável para cumprir minha missão. E eu preciso ter um espírito saudável e determinado para cumprir aquilo que eu assinei no meu contrato encarnatório. E o dia que chegar lá, dizer assim, ó, eu fiz, tá? Tá aqui, ó. Tá tudo aqui. Ah, mas faltou isso. Ah, isso não estava no meu manual de instrução. Mas tudo bem. Né? Ter o compromisso e saber, com honra, que cumpriu suas propostas. Nós nunca saberemos de fato, né? Nós nunca saberemos de fato. Mas cada dia que nós cumprirmos o nosso dia, cada entrega que nós renovamos o nosso contrato encarnatório, de quanto em quanto tempo? 24 horas. Acordou, tem um dia para viver. Contrato renovado. Contrato renovado. Contrato renovado. Então vamos embora. Senhor, valeu, hein? Estou aqui. Vou fazer a minha parte. Bem, que esse ano que se inicia possamos juntos, né, fazer uma profunda reflexão daquilo que estamos oferecendo ao mundo, né? E fica a minha gratidão a vocês da oportunidade de eu falar tudo aquilo que eu preciso ouvir. Que eu estou ouvindo mais do que vocês aqui perto. E agora a mesma pergunta do início, né? Finalizando, né? Depois dessa conversa toda, você tem fome de quê, né? O que nós estamos buscando para a nossa vida? O que nós queremos de fato? O que nós vamos nos comprometer com a nossa transformação pessoal e a transformação do mundo em que vivemos? Muito obrigado.